Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos ao capítulo número 1 de um estudo do Livro dos Espíritos, que traz Deus e o Infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. E o primeiro estudo é Deus e o Infinito, composto pelas questões 1, 2 e 3, certo? Vamos estar estudando com toda a calma, com toda a paciência e com todo o amor. Questão número 1. Que é Deus? Pergunta Kardec à espiritualidade. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós podemos ver aqui que Allan Kardec não perguntou o que é Deus, como se Deus fosse uma coisa, algo, um objeto. Nem quem é Deus, como se Deus fosse um homem, uma mulher. Não. Ele pergunta: que é Deus? Para compreender, e nós percebemos que Deus está acima de nós, está acima da nossa superioridade espiritual e moral, principalmente. Mas nós somos ainda extremamente limitados. A nossa capacidade intelectual, moral, superioridade espiritual não alcança ainda a condição necessária de compreendermos isto. Então, eles nos respondem que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, ou seja, Criador do céu e do universo e de tudo o que nele há, e causa primeira de todas as coisas, antes de tudo o que existe na face da terra, na espiritualidade, em todos os locais, existe Deus, certo? Questão número 2. O que devemos entender por infinito? Allan Kardec pergunta e a espiritualidade responde: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então, nós sabemos, infinito é algo muito vago. Nós sabemos que não há, é algo que não tem definição. E eles, justamente por saberem da nossa limitação, saberem da nossa pobreza, muitas vezes, de uma linguagem mais exata para compreender aquilo que eles enxergam, veem e têm conhecimento, adaptam tudo isto ao nosso conhecimento, à nossa intelectualidade e à nossa compreensão. Por isso que dizem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é o infinito. Por quê? Porque ainda não temos como definir com palavras humanas isto. Então, nós sabemos que é infinito porque nós não sabemos onde inicia e para onde vai, até onde termina, aonde existe a limitação. E tudo aquilo que nós não temos como definir, chamamos então de infinito. Questão número 3. Kardec pergunta: poderíamos dizer que Deus é um infinito? E a espiritualidade nos diz: a definição é incompleta e decorre da pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. E Kardec faz um comentário. Comentário de Kardec: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é algo que a razão humana não pode alcançar, pois existe somente no domínio das ideias. Dizer que Deus é o infinito é tentar defini-lo, utilizando apenas uma das suas qualidades dentre todas as outras. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. Então aqui nós vemos que dizer que Deus é o infinito seria não apenas uma pobreza de linguagem, uma definição incompleta sem exatidão. Seria limitar o Criador,
limitar aquele que é perfeito e dar uma definição de palavras que cabem apenas na nossa inteligência e na nossa razão, mas que não são capazes de se aproximar da perfeição de Deus, de se aproximar do que realmente é Deus. Por isso que eles respondem que é uma definição incompleta e uma pobreza de linguagem. Está além do nosso alcance ainda chegarmos a compreender o amor de Deus, a compreender tudo o que Ele faz e o que representa que é Deus em nossas vidas. E eles dizem ainda, insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Por mais desenvolvidos intelectualmente que estejamos, nós não chegamos nem perto de conseguirmos definir Deus. Mas Kardec ainda comenta: Deus é o infinito em suas perfeições, mas o infinito, é algo que a razão humana não pode alcançar. Não pode existir o domínio das ideias. Dizer que Deus é o infinito é tentar defini-lo apenas com uma de suas qualidades dentre todas as outras. Se nós pudéssemos definir com esta palavra, haveria uma limitação, haveria uma definição humana e não espiritual e não completa, dentre todos os atributos e qualidades que Deus tem, certo? Então, essas foram as 3 primeiras questões do tema Deus e Infinito, capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. No próximo estudo estaremos estudando provas da existência de Deus. Eu sou Débora Ravelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.